E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Olha, a gente vai conversar daqui a pouquinho, ou já, a minha amiga Gabriele já está aqui com a gente. A gente está já conversando com a Gabriele Peixoto Valentim, ela que é da PIB de Jardim Camburi. A Gabriele vai fazer 15 anos, ela tá ainda solteira. Deixa eu ver o que mais que me mandaram aqui. Hoje ela tá atuando na Cristolândia Feminina em Serra, no Espírito Santo, é isso mesmo, Gabriele? Isso mesmo. E ela também já atuou em missões, em outras missões, né? Em outros lugares aí de missões nacionais e tal. E ela falou que começou atuando no projeto Viver. Esse é aqui um resumo de quem é Gabriele Peixoto, que a gente vai estar agora tendo a honra de estar conversando na nossa Quarta Missionária. Bom dia, querida, tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, tudo bem? Prazer para mim estar aqui com vocês hoje. A honra com certeza é toda nossa. A gente, em nome da rede, em nome de toda a audiência, quer agradecer a tua presença aqui, tá bom? Agradecer por ter atendido a gente, atendido o nosso chamado. Que Deus continue aí te abençoando. Então, vamos para cima. Vamos. Você tá em Serra, no Espírito Santo, né? Serra Isso. É uma cidade mesmo. É praia também, não? Isso. É pertinho da praia. Sim. Aí fica perto de. Como é que é o nome? Tem uma praia aí que é bem famosa. Como é que é o nome? Uricica, não. Como é que é o nome? Guarapari. E é essa mesmo. Então, essa eu tive aí no nosso Multiplique, mas eu não conheci Guarapari. Eu conheci aquela lá de Vila Velha, Praia da Costa. Praia da Costa. Isso, que tem uma orla belíssima, né? Diga-se de passagem. Isso mesmo. É onde mora a nossa amiga Van Gomes, né? E então lá tem uma vista belíssima. Então você tá em Serra. E a Cristolândia fica em Serra mesmo ou é em Vitória? Isso, fica na Serra mesmo. Nós temos a unidade da missão, que fica em Vitória, mas o sítio masculino e feminino ficam na Serra. Muito bem. E Gabriele, então assim, a primeira pergunta que normalmente a gente abre os nossos bate-papos aqui é o seguinte: quem foi que te disse que tu ia ser missionária, menina? Como é que você decidiu esse negócio aí? Então, meu irmão, eu digo que é como se eu realmente tivesse nascido com isso no meu coração. Olha só. Não teve um momento em que eu decidi, eu sempre soube que eu seria missionária. Eu era muito pequena, eu nem sabia o que era ser missionária, mas eu falava pra todo mundo: quando eu crescer eu vou ser missionária, quando eu crescer eu vou ser missionária. E eu fui crescendo, fui entendendo, e esse desejo permaneceu até eu chegar até aqui. Mas eu sempre, não teve um momento em que eu decidi ser missionária, eu sempre quis isso. Legal. E você é de onde? Você é daí mesmo, do Espírito Santo? Sou nascida em Vitória mesmo. Que legal. Então, mas você já teve a oportunidade de ir para outros estados, já atuar como missionário ou não? Ou só aí no estado mesmo? O meu treinamento, do Radical, foram 2 meses na Cristolândia do Rio, em Madureira. Mas eu também fiz outras viagens missionárias pro sertão, então eu tive a oportunidade de passar alguns dias lá. Eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem missionária na Colômbia e no Paraguai. Então eu tive a oportunidade de passar por alguns lugares, mas de morar mesmo, só esses 2 meses do treinamento no Rio e aqui no Espírito Santo. Que bacana. E aí você disse que desde criança e tal, você disse que ia ser missionária e tal. E os teus pais, o que é que eles diziam disso? Eles sempre concordaram. Eles também, como eu sempre disse isso, desde pequena, eles já oravam por isso, já oravam por mim, pela minha irmã, que também é missionária. Eita. Então, eles sempre, quando nós tomamos a decisão de um campo específico, eles nos abençoaram e nos acompanham muito até hoje. Meus pais, eles também são voluntários da Cristolândia. Sim. Então a gente meio que caminha junto, né? Deus me deu a oportunidade de estar atuando no projeto perto de casa, então a gente tem essa possibilidade de estar atuando junto. Eles sempre me apoiaram. Que bacana. Você falou que a tua irmã também é missionária, e ela tá onde?
Tá aí mesmo? Incerno? Minha irmã é casada, ela e o esposo dela são os coordenadores do Projeto Viver aqui no estado. Mas eles estão esse mês de fevereiro agora de mudança, se mudando para Brasília, para estar um pouco mais perto da base do Viver, para atuar em toda a região norte. Então eles também então eu vou conhecê-los então. Estão vindo para cá, para Brasília, então que bacana, que legal. Isso aí. Eles vão atuar aqui no Viver daqui de Brasília. Vão atuar no Viver de todo o norte, né? Mas também estarão dando suporte aí em Brasília. Legal. Mas vão morar aqui em Brasília? Vão, em Ceilândia. Que legal. Ceilândia. Perdão. Isso. Normal. Ceilândia, que inclusive é onde fica o Projeto Viver aqui, é onde fica a Cristolândia e tal, né? E é bem bacana também aqui. O Projeto Viver daqui de Brasília também é muito interessante, muito bacana. Você que está aqui no Distrito Federal e ainda não conhece, vale muito a pena fica aqui no setor. Quem está aqui em Brasília sabe o que eu estou falando? Então fica na Ceilândia, no setor P Sul da Ceilândia, setor P de Paulo Sul da Ceilândia, é onde fica a Cristolândia, e o Projeto Viver vale muito a pena você passar um dia ali com aquele pessoal, viu? Você vai aprender tanta coisa, você vai conhecer tanta coisa bacana e histórias também bem interessantes ali. Mas muito bem, Gabriele, e aí você... Então você, claro, cresceu, né? Aí decidiu mesmo, tava no coração, rompeu aí nesse negócio, decidiu mesmo ser missionária, aí entrou mesmo de cabeça nesse negócio e tal. E aí tua primeira experiência foi aonde? Minha primeira experiência de viagem missionária foi no sertão. Passei 2 semanas lá. Sim. Então pra mim assim foi sertão um divisor de águas. Sertão da Bahia. Sim. Fui pra Casa Nova. Sim. Muito bem. Então, foi uma bênção para mim. Foi quando eu realmente tive meu primeiro momento ali, sozinha, assim. E aí eu entendi que realmente era isso que eu queria viver para mim. Esse movimento de falar de Jesus. Sim. E quando você chegou lá no sertão e tal, que isso, você se deparou agora com a realidade, né? Já não era mais só teoria, agora era o trem valendo mesmo. E aí, o que você identificou assim como a tua primeira dificuldade? O que você falou, poxa vida, será que isso aqui, será que eu vou dar conta e tal? O que você identificou? Teve esse momento na tua vida ou não? Ou foi de boa mesmo, você chegou e já foi mandando ver mesmo? Olha, minha primeira dificuldade, eu tive isso em todos os campos que eu passei. Sim. Foi realmente lidar com a realidade das pessoas. Isso para mim foi um baque muito grande, foi uma realidade muito diferente. Você fala? Realidade financeira ou de cultura mesmo? Como assim? Realidade financeira, realidade de cultura, realidade espiritual. Sim. Realmente há uma tristeza muito grande envolvendo as pessoas com a falta da presença de Jesus. Então, quando eu percebi isso, quando eu vi essa realidade, foi uma das minhas maiores dificuldades. Não que hoje eu tenha me acostumado, mas hoje eu sei lidar melhor com isso. Já é menos chocante, vamos dizer assim, né? Quando você chega num lugar e tal, que você vê que tá um lugar ainda que tá ali lutando para poder estar prosperando e tal, né? E isso de fato é bem interessante, né? Quando a gente chega no interior, em cidades pequenininhas, né? E tal, e a gente vê ainda casebres, a gente vê casas de taipa ainda, né? Não sei se vocês, não sei como é que você conhece, não sei se você chama de casa de taipa, aquelas casinhas que é de argila que os caras fazem, né? Joga aquele monte de argila na parede e tal. Eu sou do Pará, né? Eu moro aqui em Brasília já há 30 anos, mas eu sou do estado do Pará. E lá também é muito comum, lá tem algumas pequenas vilarejos, enfim, e tem ainda essas casinhas, né? Essas casinhas que a gente chama lá de casa de taipa ou casa de barro mesmo, né? Eles chamam casa de barro. E de fato é chocante, né? Quando você tá numa metrópole, quando você tá numa cidade, a Vitória e essa região aí é muito próspera, né? E Vitória é uma cidade linda. Aliás, diga-se de passagem, gente, eu fui no shopping Vitória, aí no Espírito Santo,
Rapaz, Brasília não tem um shopping igual o Shopping Vitória. Não tem. É realmente muito bonito. O shopping aqui, o Parque Shopping aqui, o Iguatemi, que fica ali no Lago Sul e tal, são shoppings belíssimos, lindíssimos e tal, né? Bem grandes, mas o de Vitória é top, meu. Eu achei assim, né? Então, quando você sai dessa realidade e chega no interiorzão, né? Quando você chega ali, principalmente em lugarejos, vilarejos, né? Enfim, é chocante, né? É chocante. Às vezes as pessoas estão ali, estão lutando pelo pão de cada dia, né? Muitas delas têm renda baixíssimas, né? Ainda que tenha as suas bolsas que recebem e tal, mas é muito limitado, porque às vezes o cara é 10 pessoas para viver com R$1.000. É um milagre todo dia mesmo que eles vivem, né? E de fato é muito chocante. Mas, Gabriele, e aí você chegou no sertão, se deparou com essa primeira realidade e tal, e aí, o que você, isso só aumentou a convicção ou chegou a ter uma dúvida? Eu não quero estar envolvido no meio desse negócio, não. O que você pensou quando você chegou aí de frente dessa realidade? Não, muito pelo contrário, isso realmente aumentou o meu desejo de ajudar as pessoas, levando Jesus, porque Jesus é o que elas mais necessitam, apesar da realidade financeira, e também ajudando elas com ações sociais. Sim. A graça de Deus, ela se manifesta muito através de ações sociais. Então isso aumentou muito no meu coração, a necessidade de ajudar as pessoas, de levar as pessoas a algo novo, algo que realmente mudasse a realidade de vida delas. Sim, que bacana. E aí você depois do sertão, você foi para onde? Depois do sertão, eu fiz algumas viagens missionárias aqui no estado, pro interior do estado do Espírito Santo, junto com a Juventude Batista Capixaba. E também vimos aqui no nosso estado algumas tristes realidades também. Vimos algumas pessoas com essa realidade triste, né, de questões financeiras, lutando realmente para colocar o pão em cima da mesa. E depois disso eu tive a oportunidade de ir para Medellín, na Colômbia. E aí eu fui realmente servir a um projeto bem parecido com a Cristolândia, que ajuda pessoas em situação de rua a reencontrarem um caminho e a conhecerem a Cristo através de um projeto. Legal. E aí nisso a sua convicção então só aumentando? Com certeza, só aumentando. Cada vez que eu ia para uma viagem missionária, eu tinha ainda mais convicção de que Deus queria me usar para servir as pessoas de uma forma bem integral, realmente viver em função disso, em função de ajudar as pessoas e falar para as pessoas do amor de Deus. E aí eu lembro certinho da minha última viagem missionária, que foi para o Paraguai. Quando eu voltei, eu fiz uma oração a Deus, e aí eu falei assim: Deus, eu não aguento mais ir e voltar, uma parte do meu coração sempre fica nos lugares por conta da necessidade, a saudade das pessoas, a vontade de realmente acompanhar as pessoas que iam aceitando Jesus durante a caravana, e aí a gente voltava para casa e não tinha aquele acompanhamento. Então eu fiz essa oração a Deus, pedi a Deus para que Ele me levasse de vez para o campo missionário. Foi aí que eu conheci o projeto Viver e vim para o Radical. Sim. E aí você você conheceu o projeto Viver, e como é que foi essa tua transferência, vamos dizer assim, agora para o projeto Viver, né? Porque o projeto Viver lida mais com criança, não é isso? Isso, crianças e adolescentes. Sim. E aí como é que foi essa tua transição para o projeto Viver? Por que você foi para o projeto Viver? Deus, ele sempre me puxou para esse trabalho com pessoas em situação de rua, ali nessa realidade da drogadição. Eu era criança e meus pais, eles colocavam eu e minha irmã dentro do carro, a gente saía pelas ruas entregando comida para as pessoas em situação de rua, e às vezes estava chovendo, a gente ficava dentro do carro, meus pais entregavam e eles oravam, convidavam eles para ir para a igreja, direcionavam alguns para alguns projetos. Então eu sempre estive nesse contexto, foi um contexto que eu sempre amei. Essa minha viagem para a Colômbia também confirmou muito isso.
Mas eu comecei a ser voluntária no Projeto Viver e encontrei ali uma oportunidade de servir a Deus de uma forma integral. Eu fui para o Radical com a pretensão de ser radical atuando no Viver, com crianças e adolescentes. Mas quando eu fui para o meu treinamento na Cristolândia do Rio, nós trabalhamos muito durante o treinamento com essas pessoas em situação de rua, fazendo atendimento, abrindo as portas da Cristolândia para dar banho, a refeição do dia, o culto. E aí esse envolvimento despertou novamente em mim esse amor por esse grupo em específico, que eu sempre amei, que Deus sempre me puxou para esse lado. E aí, atuando com essas pessoas, eu entendi que era realmente para essas pessoas. Foi que eu conversei com a minha liderança, minha coordenação, na época, Fabiola, aqui no estado do Espírito Santo, quando eu voltei do treinamento. Sim. E ela falou, olha, se Deus está te direcionando para Cristolândia, a gente vai fazer essa migração do Viver para Cristolândia. E aqui estou eu até hoje. Ah, que legal. Então aí você já foi para Cristolândia, e na Cristolândia já chegou de boa, não teve nenhum choque, não, nada disso, já estava tudo dentro daquilo que você já tinha visto e pensado e planejado mesmo. Eu realmente, assim, não tive nenhuma dificuldade com a Cristolândia. No início, a minha dificuldade realmente foi entender que, infelizmente, nós acolhemos algumas pessoas, mas essas pessoas, ao longo do tempo, elas não vão aceitar o tratamento, elas não vão querer continuar ali nesse tratamento, e algumas pessoas acabam desistindo do tratamento, nos pedindo para ir embora. E na minha cabeça não entrava, por que aquela pessoa quer voltar para a rua, se aqui dentro a gente dá comida, a gente tem estudos bíblicos, ela tem uma casa para morar. Felizmente é questão de escolha, né? As pessoas, elas escolhem o que elas querem para a vida delas. Algumas escolhem passar pelo processo do tratamento, que não é fácil, mas outras no meio do caminho acabam desistindo. Isso para mim foi um choque muito grande no início, né, de entender que nem todas as pessoas que nós vamos resgatar vão escolher permanecer no tratamento. Mas essa foi a minha única dificuldade mesmo no início. E hoje, Gabriele, o que mais te... sei que essa questão da pessoa que está já dentro de um contexto, né, vamos dizer assim, tentando mudar de vida e tal, e de fato é chocante você ouvir de uma pessoa que ela quer voltar para o papelão, né? Que muitas delas vivem em cima de um papelão, né? Toda a vida dela está em cima de um papelão, né? Mas assim, hoje o que mais te impressiona quando você lida com essas pessoas? O que mais te chama a atenção da vida dessas pessoas que chegam, né? Dessa situação de rua, de drogas e tal? Então, o trabalho na Cristolândia, ele é muito complexo. Nós vemos muitas histórias, nós ouvimos muitas coisas. Ao longo do tempo a gente vai conhecendo a riqueza dos detalhes da história de cada um e vai entendendo como cada um chegou nesse estado que chegou. Mas uma das coisas que mais me chocam é que muitas das pessoas que nós acolhemos, eu posso te dizer que a maioria delas já estiveram dentro de uma igreja antes, de uma igreja evangélica antes, já ouviram de Jesus. Muitas sabem versículos de cor que nem os missionários não sabem. Muitas delas já sabem tudo que nós apresentamos. Isso me choca muito, como que nós, quanto igreja, até que ponto foi escolha da pessoa, até que ponto nós, quanto igreja, realmente talvez negligenciamos alguma coisa dentro da igreja, para que essas pessoas que estavam no corpo de Cristo junto com a gente um dia chegassem a esse estado. Isso ainda é algo que me choca, saber que a maioria das pessoas que eu recebo na Cristolândia já estiveram dentro de uma igreja antes. Isso ainda é algo que me choca, isso ainda é algo que mexe comigo, ainda é um ponto de interrogação. Não sei até que ponto foi uma escolha da pessoa, não sei até que ponto, de alguma forma, nós poderíamos ajudar um pouco mais dentro das igrejas. Sim. E
E hoje, como é que vocês atuam para poder estar trazendo essas pessoas para Cristolândia? Vocês atuam em Serra mesmo ou em Vitória? Como é que vocês fazem para poder captar, vamos dizer assim, essas pessoas, até para poder mantê-las internadas? E eu queria que você falasse também, a Cristolândia daí tá com a lotação máxima ou não? Ou ainda tem vaga? Entendi. Então, nós temos o atendimento específico com as pessoas em situação de rua, e esse atendimento ele acontece com a nossa equipe ali no centro de Vitória. Sim. Né? Então nós temos esse atendimento onde a gente não somente entrega refeições, não somente, né, entrega cobertores, a gente faz tudo isso, mas o trabalho ali, ele realmente tem essa intenção ali no centro de Vitória de resgatar essas pessoas, de ali mesmo falar de Jesus para essas pessoas e dizer a elas que há uma saída, que há um Deus que pode realmente mudar a história delas, que essa frase que a gente carrega no peito, Jesus transforma, ela não é simplesmente a frase de uma camisa. A gente realmente acredita nisso e a gente tem visto Deus fazendo isso, nós temos visto Jesus transformando a vida das pessoas. E aí nesse trabalho no centro de Vitória, nós fazemos às pessoas o convite para o acolhimento, e muitas pessoas estão sendo resgatadas através deste trabalho. Mas nós também trabalhamos muito em conjunto com as igrejas. Às vezes, algumas igrejas batistas, elas estão na realidade de uma comunidade simples, né? E ali no meio tem pessoas com envolvimento com tráfico, tem pessoas com envolvimento nas drogas, e algumas pessoas elas vão nas igrejas, ou as igrejas mesmo, em trabalhos evangelísticos, encontram pessoas que pedem por ajuda, e é aí que eles entram em contato com a gente também. Nós temos uma relação aqui muito boa com as igrejas em relação a isso. Eles realmente nos ligam, nos procuram, e a gente faz todo o processo para resgatar as pessoas. Então hoje aqui nós estamos trabalhando diretamente com as pessoas ali no centro de Vitória, no atendimento social, e com as igrejas que trazem também pessoas para nós e entram em contato conosco para isso. Hoje ali na nossa unidade da Serra masculina, nós temos apenas 2 vagas, estamos com a casa praticamente cheia, mas nós temos vagas na nossa unidade masculina, que fica lá em Linhares, que agora em janeiro completou 1 ano, né, uma unidade novíssima, ali nós temos vagas lá. E na Cristolândia Feminina nós também temos algumas poucas vagas, né, porque o nosso intuito é sempre ter a casa cheia, ter sempre, estar sempre cobrindo as vagas dentro das unidades, para que cada vez mais pessoas tenham a oportunidade de ter esse novo começo de vida. Sim. E, Gabriele, qual você falou agora, a unidade feminina, a unidade masculina e tal, existe assim estatisticamente uma diferença, né, com quem é mais fácil de lidar, se é com os homens ou com as mulheres no estado de drogadição? Pastor, eu não sei de uma estatística, assim, eu não sei de números. Mas na tua experiência, o que você acha? Que é mais fácil a mulher ou é mais fácil o homem? Eu atuei tanto na unidade masculina quanto na feminina. Fiquei um bom tempo nas 2 unidades. Então eu posso dizer pro pastor que trabalhar com mulheres é um pouco mais difícil. Homem é um pouco mais tranquilo, o homem ele pode até reclamar de algumas coisas, mas ele releva mais as coisas. Sim. A mulher, ela é um pouco mais as emoções são muito cheias de altos e baixos. Sim, um dia ela chora muito, no outro dia ela tá com raiva, vida, né? Tem uma casa cheia de mulheres com TPM, então é muito mais tranquilo ter uma casa com mais de 50 homens do que uma casa onde nós recebemos a quantidade com menos de 20 mulheres. Quando a casa feminina está cheia, realmente as missionárias acabam se cansando um pouquinho mais, né? Mas a gente ter os frutos do Espírito, a paciência, mas realmente com mulheres é um pouco mais difícil. As mulheres também, elas, às vezes nós
temos algumas dificuldades em acolher as mulheres, porque muitas mulheres elas não aceitam muito tratamento. O homem não, o homem ele vai, eu quero ajuda e tal, mas as mulheres às vezes nós temos algumas dificuldades, às vezes nós trabalhamos ali no atendimento social meses com uma mulher até ela aceitar o acolhimento mesmo. O homem é um pouco mais tranquilo de aceitar essa ajuda. Eu acho que também tem a questão do envolvimento emocional, né? Porque a mulher, como ela é mais, acredito que mais sensível, né? Então, assim, a mulher, ela, por exemplo, se a mulher for namorar alguém, ela não namora por namorar, ela não fica, pelo menos, se bem que o mundo hoje tá meio de cabeça para baixo, né? Mas assim, mas normalmente é assim, a mulher, ela só vai ficar com alguém se ela de fato sentir algo, se ela se, né? Ela tem que sentir algo para poder se envolver, né? O homem não, o homem ele é meio louco mesmo, mas a mulher não. E então ela no estado de, às vezes, de rua, às vezes ela tá envolvida emocionalmente com alguém, né? E para ela, de fato, acredito que é mais difícil porque tem essa série de situações que pode prendê-la, né? E de repente ela tem mais dificuldade de romper para poder cuidar dela, né? E é o que a gente vê muito, né? A gente percebe muito, né? Algumas mulheres com aqueles camaradas também que são drogados e tal, e as bichinhas ali seguindo e dormindo no meio da rua, e enfim, é uma confusão maluca. Mas eu acredito que uma das razões é exatamente isso daí. Acho que o envolvimento emocional com alguém que faz com que ela, é uma das razões, né? Vamos dizer assim, que atrapalha e faz com que ela às vezes tenha dificuldade em decidir cuidar de si mesma, né? Mas Gabriele, assim, dentre essas pessoas que você tem encontrado, que você tem conversado e enfim, conhecido e tal, você lembra de alguma delas assim que tiveram histórias que mais te chamou a atenção? A grande maioria delas tem histórias muito marcantes, né, para poder chegar nesse estado de rua, de situação de rua e tal, né? Você lembra de alguma que te chamou a atenção, assim, que ficou marcado na tua vida? Sim, nós realmente passamos aqui por várias situações, né? Tivemos várias histórias, ouvimos várias histórias, recebemos todos os tipos de pessoas aqui, mas nós tivemos o ano passado, em junho do ano passado, a Operação Jesus Transforma, né? Aqui na Cristolândia Espírito Santo. E nessa ação de levar, ir para as ruas junto com as igrejas, nós encontramos um rapaz chamado Leonardo. Acho que travou o sinal da Gabriele. Agora são 10h37. Nós estamos conversando com Gabriele Peixoto, diretamente de Serra, no Espírito Santo. Eu não sei se, acredito que foi a internet dela. Até porque eu tô me ouvindo aqui, eu tô no ar, tô me ouvindo no ar. Voltou aqui. Gabriele, perdão, acho que a tua internet deu uma travadinha aí. Você estava falando que você conheceu um rapaz e aí cortou. Isso, nós conhecemos na Operação Jesus Transforma, no ano passado, um rapaz chamado Leonardo. Sim. Né? Nós estávamos ali com várias igrejas representadas. E esse rapaz, na verdade, nós já conhecíamos eles dos atendimentos sociais, né? E nós conhecemos ele já estava há 10 anos nas ruas, uma realidade muito triste, né? De pessoas que não conseguem emprego, não conseguem se sustentar e acabam nas ruas, né? Então, o Leonardo, ele deixou um filho pequeno em casa junto com a sua mãe, e ele ali estava em situação de rua por um bom tempo. Nós já estávamos oferecendo a ele um tratamento, mas ele ainda não tinha aceitado, então nós trabalhamos ali com ele nesse atendimento social. E nessa noite, a primeira noite da Operação Jesus Transforma, Leonardo, ele se encontrou conosco, era quase 11 horas da noite, e ele estava todo machucado, ele tinha apanhado na rua por uma briga, né? Muita coisa tinha acontecido
desfalecido, então ele estava bem machucado, estava, né, precisando ali de um banho, de uma troca de roupa, de um cuidado ali realmente. Então, naquele momento, depois desse susto que ele tomou na rua, ele aceitou o tratamento. E aí nós levamos ele para nossa unidade, demos um banho, né? Ele no outro dia de manhã foi encaminhado para fazer os testes, para a gente saber como é que tá a saúde dele, tomou as vacinas necessárias, foi ali, nós tivemos ali um cuidado com alguns ferimentos dele, do momento em que ele apanhou na rua, e aí ele foi encaminhado para nossa unidade, né? E ele permanece até hoje em tratamento, para a glória de Deus. Ele está lá na nossa unidade de Linhares. Sim. E foi muito bom essa experiência, porque realmente é muito bonito. Acho que só para estar aqui, não sei, para saber como a gente sente a alegria em ir às ruas, ver uma pessoa numa situação, trazer essa pessoa e ver hoje, depois de meses, que a pessoa, assim, mudou em muito. Primeiro fisicamente, depois espiritualmente, e essa pessoa tem recebido cuidado, recebeu Jesus. Leonardo, ele foi discipulado e continua sendo discipulado, mas ele já recebeu Jesus, ele foi batizado. Então todas as vezes que nós vemos assim, ele e os outros acolhidos e as outras acolhidas também avançando suas etapas, subindo os degraus, ele voltou a se relacionar com a sua mãe, com o seu filho que ele não via há muitos anos. Então assim, momentos de reencontro familiar, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito lindo. Então a gente realmente se emociona, tanto com a história de Leonardo quanto de outras pessoas. Legal. Eu estava dizendo o seguinte: o que vocês mais ouvem na rua quando vocês vão para quando vocês estão nesse período de abordagem, né, de contato com eles na rua para tentar convencê-los para trazer para um banho, para alguma coisa nesse sentido? O que vocês mais ouvem dessas pessoas de rua, assim? Que normalmente alguns deles, quando vê que sabe que é missionário, já quer dinheiro, aí quer, né? Quer contar história, quer mostrar que sabe Bíblia, né? E tal. Normalmente são essas situações. Mas assim, o que é mais comum quando você aborda essas pessoas? Eles realmente têm, né, esse hábito de, quando veem os missionários, pedir as coisas que estão necessitando ali no momento. Sim. Mas uma das coisas que é algo que me choca muito e que nós mais ouvimos é que elas mesmas não acreditam que há uma saída para elas. Elas veem e sabem de história de outras pessoas que estavam nas ruas com elas, saíram e tiveram sua vida transformada, mas elas não acreditam que isso pode acontecer com elas também. Como se elas tivessem fé em Deus para que Deus transformasse a vida de outras pessoas, mas se para a realidade delas não tivesse realmente uma saída. É algo assim que nós ouvimos muito das pessoas: olha, eu sei que Jesus pode, e elas incentivam as outras pessoas, vai mesmo, que estão de um projeto muito bom. Aí a gente pergunta: e você? Eu falo: não, menino, não tem jeito para mim mais não, para mim não tem jeito, eu tô há tanto tempo nessa situação e tal. E aí a gente conversa, eles incentivam uns aos outros, mas eles muitas das vezes demoram em aceitar o tratamento porque eles realmente não acreditam que há uma solução para a realidade que eles estão vivendo. Gabriele, assim, o que eles, quando aceitam o tratamento e tal, existe algo que dentro da unidade que eles mais reclamam, assim, ou não sei se sente falta, ou o que eles mais, assim, pedem para vocês, né? Ou falam com vocês quando eles estão dentro das unidades? Tem algo assim em comum, não? Tem algo, por exemplo, esse tempo todo que eles passaram na drogadição, nas ruas, eles acabaram assim não tendo muito convívio familiar, acabam não tendo muito assim esse contato. Muitos ficaram assim muito tempo sem ter esse contato com a família. Então uma das coisas que eles mais sentem falta é o contato com a família, porque
na cabeça deles assim, poxa, eu fiquei tanto tempo sem me relacionar com a minha família e agora eu não estou morando com eles, eu estou morando no projeto. Então é muito trabalhado isso com eles, para que eles entendam que para que eles realmente tenham, assim, 100% esse relacionamento, esse vínculo familiar restabelecido, que eles precisam realmente passar por esse tratamento. Mas uma das coisas que eles mais sentem falta por estarem se reconectando com a sua família, realmente dos seus familiares. Muitos passaram assim anos sem ver os seus filhos, mas a partir do momento que agora eles estão totalmente limpos, lidando assim com a cara limpa com os seus problemas e com as suas realidades, eles querem assim muito rápido conviver com os filhos logo e estar em casa com a família logo. É uma coisa que eles falam muito mesmo. Sim. E acaba sendo perigoso, né? Porque se eles saírem num processo de 2, 3, 4 meses, é muito raro, né? Dar certo, né? Normalmente eles vão sair e vão voltar de novo para o mesmo estado que estavam, não é verdade? E vocês aí em Vitória, inclusive, Gabriele, tem um ouvinte nosso aqui, o Gilberto Nunes. O Gilberto Nunes, ele é lá de Contagem, Minas Gerais. Né, ele está falando assim, estou ouvindo a entrevista com a missionária Gabriele, muito boa a experiência dela. Eu gostaria de saber onde a Cristolândia da cidade de Serra está localizada. Você passa o endereço aí, Gabriele, para nós, para que o nosso amigo Gilberto possa anotar aí. Talvez ele está querendo passar um dia lá, ou enfim, conhecer, né? Isso, a nossa unidade masculina na Serra fica na Rua Baguari, número 15, Nova Carapina 2, na Serra. E a Cristolândia feminina fica na Rua 1, número 145, bairro das Laranjeiras, também na Serra. As duas unidades aí na Serra, mas em bairros diferentes. Legal. Então, você repete de novo, que os nomes não consigo. Vai lá, fala de novo, que só se eu anotar para poder falar o bairro aí. Rua Baguari. Olha, o nome da rua 15, também já é difícil. Rua Baguari, isso. Isso, número 15. Bairro Nova Carapina 2. É a unidade masculina. E a feminina fica Rua 1, número 145, bairro das Laranjeiras. Maravilha. Tomara que o Gilberto tenha anotado, se não, nos nossos podcasts, Gilberto, vai estar esse bate-papo com a Gabriele, vai estar no nosso podcast, vai estar no YouTube, vai estar também no nosso site, né? No podcast daqui a 1 hora e nos demais até o final do dia já vão estar postado também por lá esse bate-papo aqui com a Gabriele Peixoto. Gabriele, e então aí eles ficam nessa situação, ficam nesse desejo, né, de sair, de ver a família e tal. E como é que vocês conseguem manter? O que vocês fazem para poder segurar? É caso a caso ou já tem uma estratégia que mais ou menos que funciona aí quando eles estão nessa loucura para sair, para ver a família, para não sei o quê, enfim? Então, nós temos aqui os fins de semana, nós temos um dia de visita e um dia de ligação. Sim. Né? Mas existem casos e casos. Nós temos uma acolhida, por exemplo, que ela está com a mãe dela no hospital, né? Com algumas questões na saúde. Sim. Então nós nos deixamos, nos colocamos à disposição. A hora que, né, se acontecer algo, a família pode entrar em contato conosco, nós deixaremos ela. Nós não somos assim, você só pode falar no fim de semana. Qualquer coisa, nós somos muito maleáveis, né? Sim. Se estiver acontecendo alguma coisa, a gente entra em contato. Já teve acolhido que sentiu esse desejo, assim, eu vou embora porque eu não aguento ficar longe da minha família e tal. E aí a gente fez uma ligação para que a própria família, né, de lá desse uma palavra de renovo para esse acolhido, para essa acolhida, e ali funcionou. A pessoa permaneceu depois dessa ligação, a própria família pediu para que ele não desistisse. Então existem casos e casos. Nós hoje mesmo nós só temos um fim de semana de ligação, outro de visita, e os acolhidos que já passaram dos 8 meses na casa, uma vez no mês
eles já começam a se ressocializar. Então, uma vez no mês eles passam um fim de semana na casa da família. Então, é tudo um processo, né? Mas nós também somos maleáveis, dependendo da situação de cada família. Sim, que bacana. Gabriele, eu queria que você também contasse pra gente, assim, pessoas que já passaram, né, na Cristolândia, que se você lembrar, né, não sei, você tá atuando quanto tempo já na Cristolândia? 3 anos e alguns meses. 3 anos. Enfim, você já dá para ter essa noção, vamos dizer assim, né? Já dá para ter essa noção de pessoas, né, que passaram. Normalmente o tratamento é o quê? 2 anos, é? De 1 a 2 anos. Sim. Então, assim, de pessoas que já passaram por aí na tua época, né? Que tiveram uma história lá fora. Você já contou um pouco aí da história do Leonardo, né? Acho que é Leonardo que você falou. Isso. Né? Então, você já contou um pouco da história do Leonardo. O Leonardo tá aí, inclusive, tá na ativa e tal, tá, né? Tá internado, tá no tratamento, mas você tem algum testemunho que te marcou de alguém que passou pela Cristolândia, né? Que você conheceu a vida dele pregressa lá, o cara, né, que passou por muita situação difícil e tal, ou ele ou ela, e hoje venceram, deram a volta por cima, então, né, de vento e popa aí. Tem alguém que você consegue lembrar aí que passou por esse processo? Sim, que marcou você, no caso, né? Isso. Teve uma acolhida. O nome dela, uma ex-acolhida, né? Agora ela já terminou o tratamento dela. O nome dela era Sandra. E eu lembro que ela entrou em contato no nosso telefone. Nós temos um telefone que é somente para solicitação de vagas na Cristolândia. Sim. E ela entrou em contato com a gente com esse telefone, conseguiu nas nossas redes sociais e entrou em contato. Nessa época eu atendia essas ligações. E ali ela pediu por uma vaga, ela contou a história dela, que ela trabalhava como empregada doméstica numa casa de uma família há muitos anos, mas ela já não estava mais conseguindo sustentar isso por conta dos vícios. Ela já tinha, assim, perdido o relacionamento que ela tinha de casamento, somente as filhas dela mesmo que não tinham desistido dela e tal. Então ela me contou essa história e pediu por uma vaga. Chorou muito, e ali eu conversei com ela, tudo por ligação. E ali eu marquei com ela o dia para ela estar vindo e tal, passei as orientações, e Sandra, ela veio pro tratamento. Quando ela chegou na unidade feminina, quem recebeu ela fui eu. Só que ela não tinha me identificado ainda. Eu dei boa noite a ela, dei boa tarde, na verdade ela chegou de tarde, e aí eu me apresentei, falei, olha, eu sou a Gabriele, conversou com você por telefone, então assim, eu estou aqui para te receber, tal, seja muito bem-vinda. E ali tivemos aquela primeira conversa ali, né? E ali, quando eu me apresentei para ela me abraçou tão forte, ela chorou. E ela disse assim, olha, eu liguei para você aquele dia para pedir uma vaga, mas porque as minhas filhas colocaram o telefone na minha mão e me pediram para ligar, porque elas mesmas já não sabiam sozinhas o que fazer para me ajudar. E elas me pediram para procurar a ajuda de uma outra pessoa, de um projeto, de alguém que realmente pudesse saber o que fazer. E aí ela foi me contar isso. Eu falei, é mesmo? Então você de início não queria o tratamento? Ela falou, não é que eu não queria, mas eu realmente não acreditava que pudesse acontecer algo que pudesse me tirar dessa vida. Mas quando eu falei com você no telefone, você me passou tanta paz, tanta tranquilidade, você falou tantas palavras de esperança, que eu falei assim, olha, eu vou para esse projeto e vou ver se esse negócio realmente vai funcionar, e por isso eu estou aqui. E ali eu fiquei assim, olha, como é que por detrás de um telefone, por detrás de uma ligação, a gente realmente pode passar tranquilidade para uma pessoa, para que ela entenda a importância dela passar pelo tratamento. E Sandra veio, permaneceu no tratamento,
por muitos momentos ela me procurava, ela chorava, dizendo que ela estava com abstinência, ela queria sair, mas ela chorava dizendo que ela não queria sair, que era para eu ajudar ela. Me ajuda, porque eu não quero sair, eu não quero voltar para essa vida. E a gente orava junto, a gente conversava. Então eu tive essa oportunidade de passar por esse tempo todo com Sandra, né? Então eu vi ali ela tendo os seus vínculos familiares também restabelecidos. Ela começou a apresentar Jesus para suas filhas, e ela começou a passar para as filhas delas nos dias de visita aquilo que ela estava aprendendo. E ali ela sempre me procurava, ela me tinha muito como referência ali dentro. Então eu conversava muito com ela, eu explicava algumas situações que acontecem dentro da casa, às vezes deixava ela chateada, eu conversava com ela. Então ela foi assim, nós vimos Sandra, ela se transformando ao longo do tempo. Eu pude ali de perto ver essa história de Sandra, até que no ano passado ela completou o seu período de tratamento e ela finalizou o seu tratamento. Ela conseguiu um novo emprego de carteira assinada. E hoje Sandra, ela concluiu seu tratamento ali na Cristolândia. Ela está trabalhando, está morando junto com as suas filhas, é membro de uma igreja batista próximo à residência dela. E ela, volta e meia, ela vem também na unidade feminina, passar o dia e falar com as acolhidas, que ela já passou por esse processo, e através da vida delas, as acolhidas podem ver que há solução sim, porque se houve solução para ela, há solução também para as outras acolhidas. Então, assim, foi algo bem pessoal, assim, através de palavras simples que eu falei com ela no telefone. Ela aceitou o tratamento, mesmo desacreditando dela mesma, e ela passou por todo esse processo. Então, às vezes, a gente acha que para fazer a diferença na vida de uma pessoa, nós precisamos de ações extraordinárias, precisamos de coisas grandiosas, mas coisas pequenas fazem a diferença na vida das pessoas. Que legal, que bacana. O Gabriele, tem aqui algumas pessoas que estão, né, mandando recados e tal aqui na rede. E tem uma delas que está dizendo o seguinte, eu não vou nem identificar, né, até para não ficar uma coisa muito pessoal, mas ela está dizendo o seguinte: pessoas de outra, ela está fazendo uma pergunta para você. Pessoas de outras cidades podem ser acolhidas neste lugar onde foi falado agora, né, que a Cristolândia lá em Serra. Tem um detalhe, viu, Gabriele? Por aqui na rede 316 passam muitas pessoas, não só batistas, né? Então, por exemplo, nesse momento aqui eu já vi recados aqui, tem gente da igreja, tem gente católico, tem gente da Universal. Agora, nesse momento aqui eu vi que tem gente mandando recado aqui pra gente da Igreja Universal, da Igreja Católica, da Assembleia de Deus, né? Então, ou seja, tem gente de várias denominações também ouvindo aqui a rede 316 que não conhece a Cristolândia. Por isso até que eu tô aqui eu tô pedindo para que você traga mesmo bem detalhado algumas coisas, porque tem muita gente ouvindo a gente e que não conhece de fato esse projeto da Junta de Missões Nacionais, que é o projeto Cristolândia, que tem são 9, né, Gabriele, no Brasil? Você sabe, você lembra? Somos 44 unidades espalhadas em 9 estados brasileiros. Isso, pronto, são 9 estados. E em 9 estados, né? Só que dentre nesses estados aí, alguns deles tem várias Cristolândias, que é o caso do Espírito Santo, apesar de ser um estado, não é um dos maiores do Brasil, mas tem aí várias unidades já, né? Inclusive masculina e feminina. E esta pessoa está perguntando se pode, né? Ela está falando de Macaé não, deixa eu ver. Macaé mesmo, Macaé, Rio de Janeiro, né? Ela tá falando de Macaé e ela tá perguntando se outras pessoas de outros lugares podem ser acolhidas na Cristolândia aí de Serra. Podem sim, nós não temos essa dificuldade. Nós temos acolhidos de outros lugares, de outros estados, mas às vezes a gente conversa com a família também, porque, por exemplo, ela está falando de Macaé, nós temos uma unidade masculina que fica em Niterói, que é aí próximo, é a mais próxima daí. Temos uma unidade feminina na Cristolândia também em Campos, que, se for o caso, vai estar bem próximo mesmo. Então,
A gente conversa com a família para que, se for o desejo deles, essas pessoas fiquem na unidade mais próxima, para que nos dias de visita ela possa receber a visita da família, para que fique mais perto, para ela ter esse vínculo. Mas, se não for o caso, a gente não tem essa dificuldade mesmo de receber. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui bem interessante, Gabriele, de uma outra ouvinte. Ela está dizendo assim, ela é a Sueli de Ouro Verde, São Paulo. Ela está perguntando: a Cristolândia tem um número de habitantes para se ter em uma cidade? Tem um número mínimo de habitantes? Ou não? Ou tem que ter mesmo uma estrutura? Você entendeu a pergunta, né? Não entendi muito bem. Ela está perguntando o seguinte: se precisa de um número de habitantes na cidade para ter um número mínimo, vamos dizer assim, de repente 100 mil pessoas numa cidade para eu poder ter uma Cristolândia lá. Existe isso? Não. A gente não trabalha dessa forma, né? Depende muito, talvez assim, do estado, do local. Às vezes, se for um local que necessita muito, a gente abre uma Cristolândia ali. A gente não tem essa dificuldade. Por exemplo, nós temos uma unidade aqui que fica em Linhares. É uma das cidades grandes, mas que fica também no interior, de certa forma, aqui do estado do Espírito Santo. E nós temos uma unidade ali. Então, a missão, nós procuramos ter ela nas capitais, que é onde realmente tem um maior número de concentração de pessoas em situação de rua, pessoas nesse contexto aí de drogadição. Mas as outras unidades onde as pessoas ficam acolhidas, a gente não depende da quantidade de habitantes da cidade, não. Sim, muito bem. O povo está começando a mandar aqui alguns comentários e tal, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Enfim. Bom, depois, Gabriele, depois que terminar o nosso bate-papo aqui, se você puder estar ouvindo a rádio, o pessoal normalmente entra, faz alguns comentários e tal. Eu acho que é bem interessante, bem legal de você ouvir também sobre o nosso bate-papo. Mas, gente, olha, são 11h03. Estamos caminhando aí para a reta final do nosso bate-papo aqui com a minha amiga Gabriele Peixoto, diretamente de Serra, lá no Espírito Santo. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Gabriele, assim, dentro desse bate-papo da gente? Alguma coisa que você acha que é interessante as pessoas saberem também? Olha, eu não posso deixar de falar do programa Radical. Sim. Né? O Radical, ele precisa ter, né, 18 a 35 anos. E assim, o Radical é quando você doa de uma forma integral 1 ano da sua vida para atuar no campo específico, que aqui trazendo da Cristolândia, mas nós temos outros campos, né? Uhum. Mas assim, eu cheguei como Radical, hoje estou como missionário de formação, mas foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, né? Eu vivo hoje realmente em função de ajudar as pessoas, e como nós crescemos quando nós alimentamos as pessoas, quando nós vestimos as pessoas, quando nós abraçamos as pessoas, como isso me ressignificou como ser humano, como cristã. Então eu posso dizer para vocês que se você tomar realmente a decisão de entender o seu chamado, ser uma pessoa vocacionada e entender que isso é de Deus para você, eu trago esse convite aqui para que você seja um Radical Cristolândia. Realmente participar desse processo do resgate das pessoas e ver essas pessoas sendo transformadas, ver pessoas que a própria sociedade não acredita que há mudança, não acredita que há esperança, que há transformação, que há saída, e nós temos visto que através de Jesus há uma saída, sim, muitas pessoas estão sendo transformadas. Então seja usado como agente de transformação
venha ser um radical também, e você não vai se arrepender, você vai ver que essa vai ser uma experiência muito marcante. Eu permaneci, depois do meu tempo de radical, permaneci até hoje, mas outras pessoas foram radicais, doaram um ano da sua vida, voltaram para suas igrejas, voltaram para o trabalho, mas voltaram outras pessoas, com uma outra visão, com uma outra maturidade. E muitas igrejas têm trabalhado dessa forma, trazendo os jovens para que talvez futuramente voltem para as igrejas, mas para serem líderes dentro das igrejas, né? Então, assim, venha ser radical, porque é uma experiência maravilhosa. Deus nos faz crescer demais como cristãos, como seres humanos, como missionários, em todas as áreas da nossa vida. Eu não poderia deixar de falar de algo que eu vivi, de algo que eu vivo e que eu sei que é muito bom para as nossas vidas e para a vida das pessoas. Que legal. Muito bem. Gente, a gente conversou aqui com a minha amiga Gabriele Peixoto, hoje na nossa quarta missionária, estamos ao vivo com ela, agora são 11h06. Gabriele, mais uma vez, muito obrigado, querida, pela tua participação aqui com a gente. Obrigado por ter atendido o nosso convite, né? Esperamos em Deus que possamos nos encontrar novamente aqui na nossa quarta missionária, ou quem sabe pessoalmente também, né? E eu, claro, quero muito, se Deus quiser, também poder conversar com você em uma outra oportunidade também aqui na quarta missionária, saber como é que estão os projetos, o que vocês estão aí fazendo na Cristolândia, as novidades, né? Que tem aí a Cristolândia e tal. Então, futuramente, se Deus quiser, a gente vai estar novamente conversando com você aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Se você também quiser fazer suas considerações finais aí, fica à vontade. Amém. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês, né? Que Deus continue abençoando esse ministério tão bonito, a missionária Rede 316, né? Deus continue abençoando esse ministério tão bonito que tem levado Jesus para o nosso Brasil todo. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer bater esse papo, compartilhar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo aqui, né? E realmente, quem sabe, nós nos encontramos novamente, né? E que Deus continue abençoando não somente a programação de hoje, mas todas as programações, e que vocês sejam realmente direcionados por Deus. Amém? Deus abençoe. Obrigado, Gabriele, Deus te abençoe, até a próxima então, ótimo fim de semana já, né, que tá chegando. Cheio de semana para você, que Deus continue te dando graça, saúde e te guardando aí nesse trabalho tão bacana e ao mesmo tempo desafiador que é a Cristolândia. Obrigado, viu, querida? Deus te abençoe e até a próxima. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.